Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Samuel Volter, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Osório, Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós queremos estudar o capítulo 19 do Evangelho de João, e o evangelista nesse capítulo apresenta o último capítulo da vida terrena de Jesus, e João enfatiza que todos os fatos ocorridos com Jesus, narrado neste capítulo, eram um cumprimento de todas as profecias, de toda a palavra de Deus escrita a respeito de Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Muito bem, vamos à leitura do nosso texto, João, no capítulo 19. Nós iremos utilizar a nova tradução na linguagem de hoje. Nos diz o nosso texto: Aí Pilatos mandou chicotear a Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, eu vou trazer o homem aqui, para que vocês saibam que eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador. Pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera de Páscoa. E Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Estimados irmãos na fé, Pilatos tinha a clara intenção de soltar a Jesus, mas ele não podia simplesmente fazer isto, porque isto provavelmente traria para ele problemas políticos relacionados aos sumos sacerdotes, aos líderes do povo. Isso traria consequências drásticas para ele de ordem política. Então ele pensou em ao menos contentar os líderes judeus, os sacerdotes, mandando açoitar a Jesus. E este era um açoitamento extremamente cruel. Na sequência, os soldados entraram na onda da zombaria e confeccionaram para Jesus, que era acusado de se intitular o Rei dos Judeus, confeccionaram para ele uma coroa, mas uma coroa feita com ramos de uma palmeira cheia de espinhos, espinhos de até 12 centímetros.
Colocaram sobre ele uma capa púrpura. E essa capa era usada pelo exército romano e simbolizava autoridade e realeza. Pilatos apresenta Jesus novamente, dizendo: vejam, aqui está o homem. Uma frase também recheada de zombaria. E depois de flagelado, Jesus é apresentado ao público com a intenção de demonstrar ao povo, às lideranças, toda a fragilidade, toda a fraqueza e a vulnerabilidade de Jesus. Significa algo como dizer: o coitado, veja, aqui está ele. Mas, por ironia, este coitado flagelado, torturado, era nada mais, nada menos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas isto não contenta os sacerdotes, não contenta os líderes judeus, os membros do Sinédrio, e eles pedem a crucificação de Jesus. E eles dizem: nós temos uma lei, e esta lei afirma que este homem deve ser crucificado, este homem deve ser morto, porque ele afirma que é o Filho de Deus. Se nós olharmos pelo lado do Sinédrio, dos sacerdotes, dos líderes do povo, eles tinham lá a sua razão. Afinal, quando a honra de Deus está em jogo, não pode haver nenhuma mínima compaixão. E do ponto de vista deles, Jesus havia blasfemado contra Deus, afirmando que era o Filho de Deus. Por outro lado, se eles aceitassem que Jesus fosse solto, eles teriam que reconhecê-lo como o Messias e admitir que eles estavam errados no seu julgamento. Então agora era tarde demais. Era tarde demais para Pilatos, era tarde demais para Jesus e era tarde demais também para eles. Eles não podiam agora voltar atrás. Mas Pilatos ainda tinha autoridade para mandar soltar a Jesus. E é isto que Pilatos expõe a Jesus em seu diálogo quando leva Jesus de novo para dentro. Pilatos faz questão de lembrar a Jesus que ele tinha autoridade. E vejam que Jesus não questiona a autoridade de Pilatos, mas, mesmo sendo humilde, Jesus lembra a Pilatos que a sua autoridade vinha de Deus. Como Lutero escreve, Pilatos e os judeus, eles tinham o governo na terra. E ainda assim, eles não poderiam fazer nada que Deus não tivesse decretado. Por isso Jesus diz: não terias nenhum poder sobre mim se Deus não o tivesse dado. Assim, com isso, Deus dá a espada, a permissão e o poder sobre Cristo. Ao mesmo tempo, isso nos oferece um grande consolo de que nenhum dano pode nos sobrevir, exceto na medida em que Deus o permite. Finalmente, Pilatos cede à pressão exercida pelos sacerdotes, pelos líderes do povo e entrega Jesus para ser crucificado. Pilatos tinha autoridade, mas ele não a exerceu. Então Jesus foi levado para ser crucificado. Nos diz o texto a partir do versículo 17: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos.
Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Interessante o fato de que Jesus mesmo carrega a sua cruz. Não a cruz inteira, porque seria muito pesada para qualquer pessoa carregá-la, mas a viga transversal. A viga horizontal provavelmente já estava no lugar onde aconteceria a crucificação. Era uma viga pesada e torturava ainda mais o condenado. Machucava ainda mais os ombros e as costas já machucadas pelos açoites. Importante o fato de Jesus ter carregado a sua própria cruz. Mais do que o peso da madeira, o que Jesus estava sentindo sobre os seus ombros era o peso dos pecados do mundo inteiro, o peso da ira de Deus. Jesus carrega a sua própria cruz até o local da crucificação como um símbolo da vitória sobre a tirania da morte, do diabo e do pecado. Assim como os grandes conquistadores carregam os seus troféus, desfilam carregando os troféus das suas conquistas. O Monte Gólgota, o lugar da caveira, o lugar que representava a morte, foi, por assim dizer, o pódio onde Jesus Cristo conquistou a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo, com a sua aparente derrota. O título que deram a Jesus, o Rei dos Judeus, que Pilatos mandou colocar sobre a cruz de Jesus, além de anunciar a razão pela qual aquele homem havia sido condenado e executado, foi uma forma de Pilatos mandar um recado bem claro aos sacerdotes. A acusação de se autoproclamar o Rei dos Judeus foi o que os sacerdotes tinham alegado como razão para mandar crucificar a Jesus. Mas a sentença não atingia apenas a Jesus, mas também os próprios sacerdotes e a sua pregação sobre um Messias. Era como se Pilatos estivesse dizendo: é isto que vai acontecer com o próximo Messias que ousar se levantar. E interessante que João destaca o fato da divisão das roupas de Jesus, algo que era comum, era corriqueiro. Os soldados levavam para casa como uma espécie de troféu para exibir para os seus conhecidos, seus familiares. Algo comum, algo corriqueiro, mas que para João merece destaque, porque isto cumpria o que estava escrito a respeito de Jesus lá no Salmo 22. Aliás, o primeiro versículo do Salmo 22, Jesus também exclama no alto da cruz, conforme o relato de Mateus 27, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Então, se até os mínimos detalhes, como a divisão das roupas de Jesus, estavam preditos na Escritura, quanto mais tudo aquilo que estava acontecendo
era o cumprimento do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então, João também segue destacando a morte de Jesus de forma muito breve. Ele escreve: agora Jesus sabia que tudo estava completado, então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então, abaixou a cabeça e morreu. O evangelista João, ele é muito sucinto ao descrever a morte de Jesus. Ele descreve de forma breve e simples, mas muito mais do que detalhes, a intenção de João é mostrar que a morte de Jesus era um ato voluntário, era um ato espontâneo do Filho de Deus, que empenhou a sua própria alma pela salvação de toda a humanidade. O próprio Jesus havia dito, João registra lá no capítulo 10, versículo 17, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. O fato de Jesus ter bebido vinagre também estava descrito na Escritura. O Salmo 69 fala em beber vinagre em uma grande sede. E também, neste caso, toda a Escritura é cumprida por e em Jesus. E então, após beber este vinagre ou vinho azedo, Jesus exclama: tudo está completado. Ou seja, toda a obra da redenção, tudo o que precisava ser feito pela salvação da humanidade estava concluído. As Escrituras foram cumpridas. Tudo que era necessário fazer para que a humanidade tivesse salvação estava concluído com a obra, com a doação da vida de Jesus sobre a cruz. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 25, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. A salvação que havia sido preparada por Deus desde o princípio foi integralmente concluída por Jesus. Não falta mais nem mesmo um mínimo detalhe, nada mais pode, nada mais precisa ser acrescentado por nós através das nossas ações. Está tudo consumado, está tudo completado. E então um soldado fura o lado de Jesus com uma lança. E por quê? O texto segue falando: então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou um lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado.
E em outro lugar das Escrituras Sagradas dizem: eles olharam para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença a José, e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Assim que os judeus separavam, que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. As Escrituras Sagradas se cumprem integralmente em Jesus, e também destaque de João para a fidelidade das Escrituras Sagradas, quando aponta também para o futuro, para o fim dos tempos, quando ele diz: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Isso Zacarias, lá no capítulo 12, versículo 10, já havia afirmado. O sepultamento de Jesus também é algo importante a ser destacado por João, porque os crucificados geralmente eram jogados e queimados no vale de Inom, junto com o lixo da cidade. Mas José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus, e Nicodemos, outro membro do Sinédrio, dois judeus importantes, seguidores de Jesus em segredo, pediram a Pilatos o corpo de Jesus e o sepultaram com toda a honra, com todos os cuidados. Estamos neste capítulo 19, diante do fim da vida de Jesus. Representa um fim real, um fim completo, da mesma forma que acaba também a existência de todos nós quando a sepultura se fecha sobre nós. Tudo o que ainda existirá a partir deste momento são as recordações de Jesus, cheias de reverência, de amor, de dor e de saudade. Mas são imagens de uma vida passada que aparentemente fracassou no final. Tudo estava acabado. E então veio a Páscoa. Este é o assunto do próximo programa. Legal! Neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de João no capítulo 20, falando exatamente da Páscoa, da ressurreição de Cristo. Assista novamente este e outros programas no Facebook, no link www.facebook.com/Rádio da IELB, e também no youtube.com/RádioCPT. Baixe este e outros programas em www.radiocpt.com.br/podcast. Obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus com a gente e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Um grande abraço e até nosso próximo programa.